senhor vice-presidente, segundo vice, exercendo a presidência da Casa nesse momento, secretária Jane, senhores vereadores, senhoras vereadoras, são diversos assuntos. O primeiro assunto, para que eu não esqueça, é um convite. A paróquia do Divino Espírito Santo, e aqui nós temos católicos, temos evangélicos, isso é um processo normal. Há poucos dias fizemos aqui uma festa linda dos 50 anos da Assembleia de Deus em Morada Nova. E a festa do Divino de 2023, ela tem um fator bem interessante. Para quem não sabe, nesse ano se completa 150 anos da paróquia do Divino Espírito Santo. Então é uma data magnífica. Nesse ano nós temos os 80 anos da Associação dos Vaqueiros e Criadores de Morada Nova. E tivemos os 50 anos da Assembleia de Deus. Então, os coordenadores pediram que eu trouxesse aqui, eu vou trazer em plenário. Cada um dos vereadores pudesse ajudar com R$100 para ser divulgada a sua foto lá nos telões da festa do Divino Espírito Santo. Uma coisa simples, um valor simbólico, que pode ajudar os festejos da nossa igreja e a preparação para a festa dos 150 anos da paróquia do Divino Espírito Santo do município de Morada Nova. É o primeiro assunto. Segundo assunto, colegas vereadores, e aí eu gostaria de pegar aqui uma questão importante que o Neném falou. Dar um abraço a todos os presentes, aos internautas, cumprimentar, como sempre presente, o Renato, um abraço em todos os amigos que estão aqui e lembrar dos assessores. Não pode haver coisa mais interessante do que a gente ver num dia de sessão aqui a movimentação da assessoria, pegando projeto, pegando documento, vindo, voltando, assistindo a cada um dos vereadores, acompanhando cada um dos vereadores para que eles possam realizar da sua melhor maneira, vereador Quécio. E aí você falou muito bem da sua assessoria, como o Cláudio utiliza a dele, a Rosimeire aqui ao lado dela, o Eda, a Gleide sempre acompanhada, a vereadora Jane, etc, etc. Tá ok, Nayara, eu ia falar, a Nayara pede logo para a gente falar, mas a gente fala. Então é importante, nesse momento, a gente dignificar a todos os que servem esta casa, a todos que são colaboradores dessa casa legislativa. E é bom esse movimento. E aí, nos embates e nas diferenças, é que encontramos aquilo que nos move a continuar fazendo política, a continuar trabalhando pelo município. Caros vereadores de situação e oposição, de vez em quando, eu disse isso ao Elisbão, nós nos pegamos com algumas situações que são difíceis. Aqui, o prefeito municipal manda a esta casa um ofício e ele pede um regime de extrema urgência. Eu solicitei que fosse enviado a todos os vereadores, acredito que todos receberam. A criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil, já se pensava na criação da Secretaria de Segurança Pública, foi anunciada. E aí o que é que ocorre? Começaram a acontecer no país diversas ações que culminaram com diversos problemas nas escolas, com mortes, com agressões, com problemas. E aí o governo federal, através do Ministério da Justiça, do Flávio Dino, lançou um edital com mais de R$1 bilhão para atender municípios. E o município de Morada Nova pode ser atendido até com R$1 milhão, mas eles colocaram uma condição, que o município tivesse uma secretaria equivalente para receber esse recurso. E aí o projeto foi feito, só que lá de Brasília, e o prefeito municipal está lá, e está em sua companhia também dois dos nossos vereadores, a Raquel Girão e o Marcos Bica, o Marquinhos. A Bia ficou de ir, mas não foi, hoje ela está em Fortaleza, numa outra agenda importante sobre a Sala de Cidadão aqui da Câmara Municipal de Morada Nova. E aí chegou isso aqui pedindo para que a gente possa tramitar de forma urgente. Eu sou vereador e estou aqui há bastante tempo, Quécio, que tem primeiro mandato, ou o Neném que tem primeiro mandato. Essa coisa da urgência sempre ativa ou atiça o nosso sentimento. Mas está aqui feito. Quando eu voltar à presidência e que nós formos para o expediente, eu vou pedir 3 minutos entre os líderes para saber isso aqui, o que é que pode ser feito.
das bancadas, eu acho que é de extrema importância receber esse recurso. E vou dizer também por quê, que, observando e sentindo a fala de todos em relação a todos os assuntos, todos colocaram a dificuldade, e a Nayara foi muito enfática no atraso dos pagamentos. Agora, nunca, e aqui nós temos 8 vereadores do PT, e todos votaram no Lula para presidente. Mas dos 15 vereadores, vamos dizer que mais de 10, vou botar com tranquilamente, votaram no Lula para presidente. E eu vou fazer aqui uma autocrítica. Eu sou do PT e posso fazer. E devo fazer. Nunca, na história desse país, se repassou tão pouco recurso para a educação e para os municípios como foi em janeiro, fevereiro, março e abril. Só a diferença de março e abril, e isso foi dito lá na reunião com a Fernanda Pacobaíba, ela disse de forma muito clara, a dificuldade está muito grande. Só que o Éder passa pela minha mesa e coloca muito claro, a pressão do Congresso sobre o presidente é tão grande que ele vai ter que liberar as emendas. Ele vai ter que ativar os recursos nesse país. Por quê? Porque não adianta apenas diminuir o valor do preço do óleo ou da gasolina na bomba de combustível, Kécio, para melhorar o transporte das mercadorias, se essas mercadorias não podem ser produzidas em falta que estão as empresas querendo demitir funcionários, etc, etc. O país tem que voltar a gerar recursos. O país tem que voltar a gerar empregos. E aí, 2.200.000 aproximadamente, nos meses de março e abril, em relação ao ano passado, entraram a menor na educação, que vinha mantendo seu calendário. Atrasou um dia, normal. Atrasou outro dia. Tem que cumprir? Tem que cumprir, claro, deve cumprir. Tudo isso... Conceda uma parte, vereador Marcelo. Concedi um minuto. Tudo isso ocorre em função de uma política econômica do governo federal que ainda não tomou o rumo que deve ser tomado. E a gente disse isso ao nosso amigo, deputado federal, que eu não votei, mas foi muito bem votado, Mauro Nova Guimarães, na sala dele. É precisa a retomada e a liderança, como o Eunício disse, precisa ser reavaliada para que esse país volte a andar. Escuto com muito prazer o vereador Éder Basílio. Parabenizar a Vossa Excelência pelos temas abordados aí no seu grande expediente, vereador Ilmar. E queria falar aqui sobre esses recursos federais, do governo federal, né? Desde janeiro, todas as prefeituras do país vêm sofrendo com a falta de recursos federal, né? O que me chama a atenção, o Ilmar Sérgio, é que o país precisa incentivar aos empresários, a quem produz nesse país, para que se gere imposto, para que o país volte a arrecadar, para que seja feita essa distribuição entre os municípios. Né? Então, a gente vê que o governo federal, esse ano, ainda não passou os restantes a pagar do antigo governo federal, que era o Bolsonaro. Ainda, depois que pagar os restantes a pagar das emendas, que vão ser pagas as emendas do governo atual. Então, tudo isso atrasou muito o país, está atrasando os municípios. A gente crê que agora, a partir de agora, uma expectativa muito boa, que o governo federal começou a liberar, pagar as emendas do governo anterior, e isso vai ajudar os municípios. Tem atrapalhado muito, o FPM caiu, a questão da educação, repasse da educação também caiu muito, despencou, mas a gente acredita, eu particularmente não votei no governo Lula, mas eu torço que o país encontre um caminho para o desenvolvimento, encontre um caminho para ajudar todos os municípios do Brasil, para que as coisas comecem a andar e os municípios ofereçam o melhor, tanto na saúde como na educação e em todas as áreas. Muito obrigado, vereador. Agradeço demais. O país é o emissor da moeda. Ele comanda o Tesouro Nacional e comanda as reservas financeiras que tem nesse país, que são cambiais, que são importantes, mas que na crise devem ser emitidas para que o país não entre num colapso. E os pequenos e médios municípios, principalmente do Norte e Nordeste brasileiro, estão com o pires na mão. Estão em situação realmente muito difícil. E isso ocorre de forma muito clara, porque isso não é nenhum tipo de cobertura para os problemas que nós temos aqui em Morada Nova. E aí, nessa tribuna, nós temos a vantagem de sempre precisar dizer, e quando necessário, colocar a verdade que deve ser dita.
Você quer ver uma coisa? Pequeno expediente, Marcos Viana e Quécio, a questão do acidente, que também foi colocado pela Nayara. Quem de nós, vereador Quécio, que viajou vereador Neném, que viajou a Fortaleza logo em seguida, não ficou extasiado, doente, sofrido? No dia anterior tinha sido outro motorista, pessoal, daquele ônibus, viu? Tinha sido outro motorista. Certo? Olha como é engraçado. Marquinhos, as Topics pararam por falta de pagamento. Marquinhos colocou, beleza. Mas o importante era que tivesse um outro transporte no outro dia. Foram alegar que o transporte, inclusive eu ouvi em rádio, que o transporte tirado de uma rota escolar nunca teve contrato com a educação de Morada Nova. Nunca teve contrato. Nunca teve um contrato com a educação de Morada Nova. Tem lá o nome escolar. Claro, a pessoa adquire um ônibus, está lá o nome escolar, ele está preparando para aqui ou para outros municípios, a empresa, e aí é chamado a resolver um problema com urgência para essas coisas. A sugestão do segundo horário saindo de 9 horas, de 10 horas, é interessantíssima, é valiosa. Agora, dizer que nós não temos dificuldade, que nunca tivemos, e aí a Nayara fez uma defesa, talvez preocupada com que a gente fosse comparar a situação atual com o que aconteceu quando o seu pai foi prefeito. Nayara, aqui nesta casa, a preocupação com o que passou é bem pequena, ou quase zero. Não existe necessidade de comparação. As pessoas próprias fazem as suas análises, fazem os seus pensamentos em relação a tudo que passa hoje, a tudo que já passou. Isso é um processo natural, certo? Então, todos o ocorrido naquele dia se dá também por uma questão de fatalidade. Agora, trabalhar o dia inteiro, como o Quécio disse, é difícil. Agora, o ônibus estava em perfeito estado, regularizado, regulamentado, foi para lá, a Polícia Federal foi lá, autorizou a retirada, acionou o seguro que só serve para casos em que ocorra morte ou invalidez permanente futura. Aí é que o seguro aciona. Se não, Quécio, você sabe disso. Mas aí nós temos um problema sério. O cidadão está em Fortaleza, lá no hospital, e o Neném conversou comigo, nós ligamos para o secretário, estamos resolvendo essa assistência. Tem erro sim, e muitos, para serem corrigidos, vereador Dedé. Como é a nossa vida também com erros para serem corrigidos e com acertos maiores ainda para acontecer, porque somos humanos e vivemos a vida do jeito que ela é aqui. Como também nos pedidos que fazemos dos mais diversos tipos com relação à questão da educação. É preciso melhorar, mas é preciso melhorar muito essa educação. A questão do tempo integral, e o Lula vai estar em Fortaleza e depois em Juazeiro do Norte, esse fim de semana. Isso, esse fim de semana, sexta e sábado. Mas o que é que nós precisamos? Lhe dou a parte em 1 minuto, Marquinhos, mas o que é que nós precisamos? É que o Lula, que vem a Fortaleza para assinar um grande documento com o ministro da Educação, possa também lá despachar com todos os seus ministros e principalmente colocar a economia para funcionar. Escuto com todo prazer o vereador Marcos Viana. Eu sempre dizia que nunca os prefeitos viram tanto dinheiro como no tempo do Bolsonaro. Isso é um fato. O vereador Eda aí, que é comerciante, sabe disso. Dinheiro demais. Muitas vezes os prefeitos não aproveitaram o dinheiro que veio. Tanto dinheiro que acho que botaram muito no mato. É o caso de Morada Nova. Segundo, vereador Marcelo, é que eu me bato com qualquer que seja a situação da saúde, é porque é um caso grave. As pessoas precisam entender que tem prioridade. Saúde é uma das prioridades maiores. Quando eu falei aqui que tinha que voltar a ter imediatamente, não sei como, porque questão de gente que tirou os carros, você sabe disso, botar carro menor para sair distribuindo, porque é um fato. Você não pode botar um ônibus grande para sair da Fortaleza para lá. Isso não existe. Isso é um fato. Muitas pessoas perderam, inclusive, consulta. Quando chegou lá, já estava terminando. Já tinha ultrapassado até. Isso é um fato. Admitir isso aí é importante, porque sabe que está havendo problema. E que nós não somos daquele do pior, melhor, não. Queremos que a economia ande. Quem foi que disse isso? Está distribuindo emenda que ainda foi do tempo do Bolsonaro. Recursos que dividiram para os deputados, venha. Agora, aproveita o dinheiro direito, o problema é esse também. Eu digo a Vossa Excelência, eu não quero entrar em detalhe porque não dá tempo.
mas Vossa Excelência também sabe, e muitos aqui sabem, todos sabem o que está acontecendo em Morada Nova. Obrigado pela parte. Vereador. Vereador Quércio, eu lhe passo logo de pronto a fala e depois sequencio. Pode utilizar a palavra. Obrigado, vereador, pela parte. Quando a gente veio aqui, eu já, desde a Covid, que eu já venho imaginando que o Brasil não vai ser fácil para quem mora nele. Porque se nós for botarmos qual foi a nossa produção que nós tínhamos aqui em Morada Nova, que nós via aquela feira esbranjada de feijão, bichos vendendo, arroz aqui nesse projeto, nós lembra que estocava aí, até a indústria nós tinha de fabricar arroz, e isso vem caindo ano a ano, gradualmente. Aí veio a pandemia, piorou mais a situação ainda. A nossa cidade vai ter de se reinventar, porque a dificuldade vai ser imensa, vereador. Eu tenho essa consciência, porque quando eu comecei a fazer transporte em 2011 para Fortaleza, as pessoas que trabalhavam em Fortaleza, sempre isso eu digo nas comunidades, eles mandavam, eu ia dia de sábado só buscar a cesta básica, que ele recebeu da empresa e mandava para a família aqui. Agora, vereador, está o inverso. Eu levo algumas coisas que os pais aposentados mandam daqui para lá, para você ver como a dificuldade está grande, viu? E essa questão do transporte, eu entendo bem, porque eu estou com quase 10 anos que trabalho legalizado junto, pago esse seguro civil chamado, que todos que fazem esse transporte em van, em ônibus, em dublô, tem de ter esse seguro, senão ele se torna clandestino. É verdade, só recebe em caso de morte ou permanente, né? Mas a gente tem de continuar de cabeça erguida, vereador, e fazermos o que nós podemos fazer para ajudar a nossa cidade e o nosso povo. Muito obrigado pela parte. E outra sugestão, Quércio, com relação à saúde e a esse transporte. E eu disse isso ao secretário. Contratar um carro lá em Fortaleza, você pode ter lá uma van em Fortaleza, para que quando o carro chegue tenha um ponto inicial para receber, seja feita a transferência e possa haver 2 carros rodando de forma interna lá em Fortaleza. E esse carro teria uma rotação interna com um contrato em Fortaleza via Prefeitura Municipal de Morada Nova. É uma ideia, uma sugestão que pode valer para que não se perca nenhuma consulta, para as pessoas terem tranquilidade e para que o segundo carro possa ir buscar essas pessoas em um certo ponto determinado. Mas isso é uma estrutura logística que tem que ser feita, que tem que ser pensada, que tem que ser trabalhada. O mais importante aí, e eu coloco, a gente se preocupa com tudo isso, com toda essa análise, com todas as questões, é que a gente possa também trazer algumas notícias que eu considero importantes. O vereador Ilmar Sérgio solicitou ao deputado Leonardo Pinheiro diversos projetos. E ficamos esperando. E eu sempre acreditei que só se deve anunciar quando o projeto se efetiva, vereadora Rosimeire. E aí agora, o deputado, junto com o governador, colocaram recursos no MAP para a construção da areninha do conjunto Populares ProUrbe, num terreno da prefeitura, em frente à escola Tancredo Neves, que vai ser construído, uma solicitação feita pela gente ao deputado. Assim como recursos para mais 3, 4 ruas de calçamento, que já aconteceu a licitação e tudo, só faltava ser colocado o recurso para se iniciar. São mais 2 ruas invazantes, a rua Raimundo Viana e o término dessa rua vizinha à casa do ex-vereador Maurício Nobre. Então, são esses e outros termos e outras notícias que a gente leva com muito orgulho. Mas com muito orgulho mesmo, nesse fim de semana, eu senti que todos devem e querem falar desse tesouro que é a mãe. E aí, nas diversas conversas que eu tive, muitas vezes com o Marquinhos, ele conta a história da perda e da lembrança, perda tão jovem, e a lembrança fica dessa forma. E aí eu fiquei olhando para todos os colegas vereadores e pude observar o seguinte: dos 15, apenas eu não sou morada novense. Apenas eu. Todos vocês são de tradicionais famílias moradadenses, todos, sem exceção. Lá do Roldão, do Iraponga, Rosmeire, aqui da Lagoa Grande, Neném do Dourado, Bia e a mãe, lá
da Lagoa das Canoas do Juazeiro, a Nayara aqui do centro da cidade, de família tradicional, o Marquinhos e a Jane, que não estão presentes, e a Raquel, de família tradicionalíssima, o Quécio da Boaga, o Dedé também do Roldão, o Elisbão lá do Aruaru, o Cláudio lá do Aruaru, e eu, juntamente com as outras famílias do Denox, nós somos de uma história muito bonita para que vocês saibam. E aí, Cláudio e Gleide, para que vocês tenham a noção do que é, a minha mãe nasceu em Irauçuba, foi morar em Pentecoste, conheceu o meu pai lá que vinha de Sobral, viajaram para o Banabuiú, onde meus irmãos nasceram, de lá seguiram para o Oroz, onde eu nasci, para chegar aqui em Morada Nova em 1970 e passar esses últimos 53 anos aqui. Então imagina o que é sair andando de casa em casa, morar em casa de taipa, em casa de madeira, naquele tempo fazendo o trabalho que o Denox fazia. E aí eu lembro de outras mães, Dona Jura, Dona Marlene, Dona Iracilda. E aí, esse meu dia hoje não vai para a Dona Osana, não. Vai para as mães do Denox, que quando aqui chegaram, e o Denox aqui chegou, ajudaram a mudar a face desta terra. Porque eu disse isso diversas vezes e posso reafirmar. Existem duas moradas novas, vereadora Jane. Uma antes e a outra depois do Denox. Quando aqui na década de 70 se produziu a maior história de recursos produzidos pelo arroz no mundo inteiro. Em 1976, a maior produtividade de arroz por hectare foi dentro do perímetro irrigado. E aí o Denox construiu em 90 dias uma quadra para receber uma reunião da Sudene, com a presença de 10 governadores de estado e o ministro Mário Andreasa, os 9 do Nordeste e Minas Gerais. Isso tudo para dizer que para que esses homens trabalhassem ao lado deles, tinha sabe o quê? Uma esposa, cuidando dos filhos, formando a família, que hoje estão aqui com professores, comerciantes, agricultores, assessores e o trabalho todo feito. Então, hoje, a dedicação para todos vocês aqui, com as mães presentes ou ausentes lá no céu, para todos os assessores, para todos que fazem esta casa, para todos os moradanovenses, para o povo do Vale, para o povo do Ceará e do Brasil. Vereador, É uma lembrança significativa e inesquecível a lembrança da mãe. você pode me ceder só... Pois não, pode falar à vontade, Kécio. Não, é só para dar uma sugestão, vereador, quando o colega comenta em alugar, como faz falta a nossa casa de apoio em Fortaleza. Nossa casa de apoio que foi discutida aqui muito, depois que eu estou aqui, ela fazeria muito bem essa demanda. O ônibus chegava lá, quem a consulta fosse 1h da tarde, tinha o carro para levar 1h da tarde. Então, essa casa do cidadão, essa casa que a gente discute muito aqui, que eu conheci ela em Fortaleza funcionando perfeitamente, eu acho que é uma ideia maravilhosa para o nosso município. Porque esse ônibus leva 50 passageiros, vamos supor. Uns têm as consultas de manhã, vereador Neném, outros têm a consulta 10 horas, outro 1h da tarde, outro 3 horas. Tinha lá o canto para ele ficar se balançando numa cadeira, quando chegava o carro para vir buscar. Então é só essa explanação que eu quero fazer, que essa casa era muito importante, viu, vereador Imaçaí? Obrigado. Obrigado. E para finalizar, eu abro aqui o celular e vejo aqui da Laura colocando. Aí eu tenho que também dizer que para me ter os 2 filhos, tem também uma mãe, a minha esposa Rejane, fica também um abraço, fica o registro, fica o respeito. Para a Dona Osana, todo o carinho do mundo, para todas as mães, para aquelas pessoas que, maravilha, têm essa concepção e esse bem, e as que serão mães também, tudo isso é muito bonito. Um abraço a todos, que a gente possa retomar e tomar a questão do expediente final desta casa. Muito obrigado.